Então, o convite aí do Semesp, né, eu recebi a missão para vir aqui conversar com vocês sobre esse tema, que na verdade eu fiz alguns destaques aqui no tema, que são os highlights que a gente vai tirar aqui dessa apresentação, né? Que é o incentivo a startups. Então a gente vai dar uma conversada sobre, né, quem são essas startups, o que comem, onde dormem, enfim, que é isso que a gente escuta tanto. E ao movimento Maker também, que é um movimento que já tem se falado muito sobre isso e por que chega nesse movimento Maker no final das contas, através da organização de centros de empreendedorismo e nas IES. Então, assim, o resumão assim, que eu imagino que a gente vai conversar aqui é a educação empreendedora, que é isso que eu tenho me apaixonado aí durante os anos, é isso que eu tenho trabalhado para fazer essa, vamos dizer assim, causar esse impacto através da educação, mas não só uma educação formal, mas uma educação empreendedora. Tá? Eu tenho... Só, aqui, que muda. Para me apresentar, né, o Rodrigo já passou aí um pouco, eu sou biomédico, biomédico que não trabalho na área, então eu ainda sou, né, tenho um pezinho naquela geração que se formou em algo e vai trabalhar em outra coisa. E nesse meio do caminho, obviamente, vocês conseguem imaginar o quanto que era frustrante para mim assinar qualquer tipo de formulário e colocar profissão ali, né? Porque biomédico formado lá em Londrina, mas ao mesmo tempo não era isso que eu exerci. Então, quem sou eu, para onde vou, onde que eu tô e assim por diante. Mas durante toda a minha carreira, assim, que eu fui trilhando, de diversas coisas que foram acontecendo, eu tive o prazer de ter uma experiência empreendedora. Ainda não foi né, vamos dizer assim, de alto impacto, ou até mesmo no meio digital, mas eu, com um sócio, um amigo de infância, a gente abriu uma escola de inglês em Itajubá, no sul de Minas. Que a gente tem muito orgulho desse projeto nosso, que a gente fez lá. Passamos por todos os aspectos da jornada empreendedora, e todos os altos e baixos. Entre os altos, a gente foi ganhador do MPE Brasil, que é um prêmio que o Sebrae faz analisando. Sebrae e Fundação Nacional da Qualidade. A gente foi primeiro lugar entre 6.500 microempresas, micro e pequenas empresas do estado de Minas. E depois segundo lugar na etapa nacional, que a gente tem bastante orgulho. E nos baixos, a gente passou por todo o perrengue de abrir um negócio. E também a gente acabou criando um braço lá de uma agência de intercâmbio. A gente abriu uma unidade porque a gente achava que fazia sentido com o negócio e a gente faliu essa agência de intercâmbio depois de 1 ano e meio aberto aí. Então, tem gente que olha para mim às vezes meio assim com dó, tem gente que dá uma risada, mas pode rir, não tem problema. Foi um aprendizado meio caro, mas enfim, aprendemos, né? E essa jornada empreendedora foi muito importante para mim, para eu entender o quanto que o empreendedorismo impacta mesmo as pessoas em todos os sentidos, né? Não só impacto mesmo socioeconômico, né, e ambiental que a gente fala, mas até um impacto mesmo pessoal, do quanto que muda a nossa cabeça com isso. Eu, nesse meio termo, acabava convivendo bastante na Unifei, no centro de empreendedorismo deles lá, que é referência, e acabou abrindo a possibilidade de eu ir para o Unisal para coordenar o centro de empreendedorismo. E trabalhar junto com o Fábio durante a gestão dele no Unisal, como diretor operacional. E eu fiquei lá durante 5 anos e meio. Então, saí recentemente, vamos dizer assim, né? Foi mais ou menos no começo do ano aí. E vou contar também algumas coisas dos programas que como a gente vai falar de centro de empreendedorismo, então contar um pouquinho de como que o centro de empreendedorismo auxiliou na questão da implementação da cultura empreendedora lá com a gente também, né? E agora eu estou como Program Manager da Wadhwani Foundation, que eu vou contar também mais sobre ela, mais para o final aqui da nossa conversa, que eu acho que vai ser interessante. A gente tá aí com esse braço agora no Brasil e muito empolgado para realmente criar ecossistemas empreendedores e realmente aí para poder impactar o nosso país através do empreendedorismo mesmo. Então, eu vou contar um pouquinho mais da história nossa. Mas eu deixei aqui de frase, no final das contas, uma frase que eu carrego para mim como educador. Estou pensando agora eu linha de frente mesmo ali, trabalhando como que não sei quem é o autor, li como frasezinha de Facebook mesmo, admito, tá? Foi aquela coisa bem motivacional que eu vi no Facebook, dei uma curtida e guardei isso para mim como frase, porque realmente, assim, sabe, que diz que é um milagre que a curiosidade tenha sobrevivido à educação formal. Isso tem tudo a ver com o que eu vou falar de educação empreendedora, porque eu acho que um dos primeiros processos assim para se tornar empreendedor é realmente a curiosidade de você
olhar aquilo e virar e falar assim, nossa, peraí, eu preciso saber mais. Uma curiosidade mais operatória, não é uma curiosidade simplesmente fofoca, né? Quero saber porque quero saber, mas operatória porque quero realmente fazer alguma coisa daquilo, né? Então, vou contar um pouquinho mais sobre... A gente vai conversando um pouquinho mais sobre esse processo. Antes da gente falar de educação empreendedora, eu queria só dar um contexto sobre como que a gente chegou aqui, né, nesse novo formato de sociedade e por que os nossos alunos e as pessoas com quem a gente trabalha estão cada vez mais puxando isso, de serem empreendedores, né? Então, só vou dar um geralzão sobre as gerações, né? A gente começa com a geração Baby Boomer, a respeito de como que eles veem, né, que é nascido ali logo depois da Segunda Guerra Mundial, e o sucesso da geração Baby Boomer ela está muito interligada à estabilidade. Então a gente tem aquela, né, vamos dizer assim, família americana tradicional, casa própria, carro e assim por diante. Os Baby Boomers eles assinam a sociedade naquela época funcionava dessa forma. Tinha hora para entrar, hora para sair do trabalho, saía do trabalho era dedicação à família, enfim, os Baby Boomers tinham essa característica. Passa um pouquinho mais para frente, a gente chega na geração X, né, que é a geração X ali nascida mais ou menos 70, 80, e a geração X, o sucesso é ser jovem e rico. Então eu costumo brincar que a geração X é o sangue no zóio. Então, quanto mais cedo eu chegar como presidente e não interessa o que eu vou abdicar. Se eu estou abdicando da minha vida pessoal, se eu estou abdicando de uma família, se eu estou abdicando do que quer que seja, não interessa o que eu vou ter que abdicar para conseguir isso. Então, a geração Y, a geração X, ela puxa isso, né? Eu sou meio anos 80 ali, né? 84 para cima, então eu tenho um pezinho na X, mas aqui, sinceramente, o que eu mais me identifico é a próxima, que é a geração Y. Esses bichinhos estranhos que a gente conhece também, que a gente vê e fala assim, meu Deus, quem são essas pessoas, né? Esses tal de millennials, né? Que né, exige feedback o tempo todo, tem essa visão de tipo, nosso propósito e assim por diante. Não, né? Quem são essas pessoas aí, né? E a geração Y, no final das contas, eu de estudo, não estou falando de opinião, mas eu tenho uma opinião muito forte sobre isso também. A geração Y ela está muito ligada porque o empreendedorismo hoje é esse boom que deu. E por que os nossos alunos estão puxando cada vez mais esse tipo de mentalidade, esse tipo de comportamento. Porque a geração Y, no final das contas, o que acontece? A geração Y, o sucesso deles está muito ligado ao prazer. Então, o que mais define... Se vocês quiserem depois assistir um vídeo legal pra caramba, de uma consultora chamada Box 1824, chama All Work, All Play. E explica certinho como são essas gerações. E eles falam que a geração Y, a mentalidade dela é o seguinte, não interessa onde eu vou chegar, eu quero curtir o caminho. É exatamente dessa forma que a geração Y pensa. Então, o sucesso ligado ao prazer, o que acontece? No mercado de trabalho, as empresas, enfim, os empregos não estavam satisfazendo essa geração. Porque, no final das contas, não interessa o benefício, não interessa as horas de trabalho, não interessa nada disso. O que interessa é o que eu estou fazendo para mudar o mundo, primeiro, porque vivo muito de propósito. Eu vi que vocês estavam conversando aqui sobre propósito. Então, o que eu estou fazendo para mudar o mundo, para impactar? Qual que é esse meu propósito? E mais ainda, o quanto que eu vou poder também contribuir com isso, né? E quanto que eu vou poder passar, me divertir no meio do caminho fazendo isso. E aí, devido a isso, o que acontece? Como não estava sendo encontrado alguns empregos, a geração Y começou agora a pensar assim, tá, então se não estou conseguindo encontrar o meu propósito, né, vou criar o meu propósito. E aí começa essa junção com o empreendedorismo, né? E não só isso. Então a gente tem a geração Y puxando isso, mas a gente tem também um outro cenário acontecendo em paralelo, que é o avanço tecnológico que a gente tem. A gente sabe que a gente tem um crescimento extremamente exponencial de tecnologias hoje em dia. Esse autor, o Ray Kurzweil, ele fala que no século XXI, que século, duração de 100 anos, a gente vai ter 20 mil anos de avanço em tecnologia. E assim, até por experiência própria, né? A gente sabe que... Eu lembro que você tinha que colocar para imprimir alguma coisa num dia e ficar lá... E hoje você imprime com uma impressora pequena que você coloca no celular e ela faz impressão no papel. Então você vê os avanços tecnológicos que a gente tem.
sei lá, talvez 7 anos atrás, 8 anos atrás, você imaginar assistir um vídeo num celular, isso era uma coisa que ainda era, não diria impossível, mas era assim, nossa, será? Né? Parecia uma coisa muito longe, distante da gente. E hoje a gente está aqui, né? Assistindo o vídeo o tempo todo, stories e assim por diante. Então esse avanço tecnológico e a questão também da geração Y estar no mercado cada vez mais, vai trazendo essa mentalidade social mais empreendedora. Então vai puxando esse tipo de comportamento, né? Esse é o contexto que eu queria trazer para vocês antes da gente avançar aqui nas discussões. E eu queria dar também mais alguns dados para que a gente consiga ter uma base aí para discutir. Saiu um estudo que em 2022, no mercado americano, se a gente na força de trabalho americano, essa geração Y vai compor 46% da força de trabalho. Ou seja, ela está cada vez mais avançando e cada vez mais fazendo parte de uma maioridade do que é os... Né, a gente sabe, começa aí com essa força de trabalho do que é os tomadores de decisões, assim, né? Como é que ela vai remodelando esse mercado de trabalho. Remodela o mercado de trabalho e isso vai impactando nós mesmos, tá? Então, esse é um dos primeiros dados que eu quero que vocês tenham em mente aí para a gente fazer as discussões. Outro estudo, que é do GEM, né, que é o Global Entrepreneurship Management, Monitor. O que o GEM ele fala? Se a gente pegar a lista de sonhos dos brasileiros, obviamente eu trouxe 4, porque é isso que vai me interessar aqui para a discussão. Mas a gente tem os 3 primeiros. Número 1, e a gente é bem tradicional com algumas coisas, né? Número 1, sonho do brasileiro, casa própria. Número 2, carro, certo? Ter o próprio carro. E número 3, na minha opinião, já deu uma avançada aí. Número 3 seria a questão de viajar. Então, esses são os 3 primeiros sonhos que os brasileiros declaram como um top of mind, assim. Então, número 1, casa própria. Número 2, o carro. E número 3, viajar. Mas, impressionantemente, entre os brasileiros de 18 a 64 anos, monitorados por esse estudo, que é um estudo global também, e aqui em parceria com o Sebrae, que eles fazem esse estudo aqui, o GEM ele identificou que, em quarto na lista do sonho de brasileiro, é ter o próprio negócio. Então, você vê como que vão mudando algumas coisas, né? Eu fico super feliz, né? Porque eu sou da área, então isso daí para mim é excelente, que bom, tem que ter mesmo, tem que participar dessa forma aí na sociedade. Mas assim, em quarto no sonho dos brasileiros é ter o próprio negócio. Então você vê o impacto que tem o empreendedorismo na sociedade, o quanto que a gente vai puxando mesmo, o quanto que isso está sendo puxado para a gente. E em termos de impacto socioeconômico, isso é um dado que eu, pelo menos quando eu estou trabalhando esse dado em sala de aula, eu sempre pergunto para os alunos, né? Quanto que vocês acham que tem de porcentagem de micro e pequena empresa no Brasil? E aí as porcentagens vão, 60%, 70%, daí um vira e fala assim, eu vou falar 80%, que eu acho que tem muito. Eu falo assim, não, estamos indo, está chegando perto, né? Isso aí. Mas impressionantemente, eu não sei se esse dado assusta vocês ou não, se impacta dessa forma, mas 98,5% das empresas que existem no Brasil são MPS, ou seja, são micro e pequenas empresas. Então, assim, a gente tem uma geração Y que está no mercado, chegando aí e cada vez mais querendo causar um impacto, querendo cada vez mais deixar a marca na sociedade. A gente tem o sonho do brasileiro de ser empreendedor, no sentido de ter o próprio negócio, que isso é uma discussão também que talvez a gente vai ter que gerar aqui para, né, o que é ser empreendedor no final das contas. E a gente tem um impacto socioeconômico de 98% dessas empresas. As MPS no Brasil, elas representam em torno de 54% dos empregos de carteira assinada. Ou seja, é um impacto muito grande. Não dá para simplesmente ignorar. Tem que ter empreendedores e tem que ter pessoas capacitadas para fazer isso. A gente ainda no Brasil, a gente ainda lida com a questão né, dos empreendedores por necessidade e oportunidade, aqueles que realmente identificam uma oportunidade ou aqueles que são simplesmente por necessidade, tipo, perdi um emprego, deixa eu ir lá abrir uma vendinha para conseguir né, para sobrevivência, né? Então a gente precisa da educação para capacitar essas pessoas para serem cada vez mais empreendedores. Isso é um impacto muito grande que a gente tem que causar. Aí agora, como a gente está conversando sobre, estou aqui, né, na questão de
né, a gente está falando sobre, não só sobre empreendedorismo, mas educação, vocês estão vendo que eu estou dando um contexto geral para a gente chegar na discussão maior. Esse é um slide de um slide. É meio Inception o negócio aí que eu estou passando aqui para vocês aqui, né? E esse slide eu vi numa discussão sobre educação mesmo, falando a respeito de inovação acadêmica, de novas metodologias e assim por diante. E aí, nesse slide, o que eu quero que vocês prestem atenção é que está divididinho em duas coisas. Primeiro, life, a vida, como funciona. E aí você vê a zona que é ali o caos de tintas, né? Não sei se alguém se identifica aí com a vida nesse caos aí de tintas. E em cima, como a gente divide, como é a nossa educação formal, né? Vamos dizer assim. Então, a educação formal a gente tem ali, hoje eu vou aprender sobre a tinta vermelha, vou usar a tinta vermelha, hoje a tinta azul. E quando chega na vida, a gente tem que estar no meio de todas as tintas ao mesmo tempo, lidando com tudo isso. E por que eu trago isso quando eu vou falar sobre educação? Essa discussão. Porque, assim, se a gente vem falar de formação de empreendedores, a nossa educação ela deve ser empreendedora também. Então, por mais que eu queira aqui discutir com vocês sobre como criar startups, como incentivar o movimento maker, como implementar centros de empreendedorismo e como trabalhar isso dentro das IES ou na educação superior, não existe como a gente criar uma cultura empreendedora sem antes nós mesmos sermos empreendedores e pensar como empreendedores assim e criar ambientes que permitam que o empreendedorismo esteja ligado e conectado à educação, certo? Então, assim, uma das primeiras coisas que eu falo sobre quando a gente faz a discussão sobre uma implementação de um centro de empreendedorismo ou sobre a questão de discussão da cultura empreendedora dentro das universidades, assim por diante, a primeira coisa que eu passo deve, de toda forma, ser transversal. E esse é o princípio básico. Quando a gente pega lá nos anos 2000, que as empresas começaram a encarar empreendedorismo e inovação como uma ferramenta de gestão, não existia um departamento de empreendedorismo, um departamento de inovação. Isso fazia parte de toda a cultura da empresa. Então, é assim que a gente deve também pensar. Então, todos devem participar da questão da implementação da cultura empreendedora quando a gente trata de educação empreendedora. Eu não estou falando, pelo amor de Deus, não vou dar tiro no pé, falando que, tipo assim, então não deve se criar um centro de empreendedorismo? Lógico que deve. Deve existir também ali, talvez, uma centralização vamos dizer assim, de cuidado disso, né? Mas não necessariamente significa que coloquei um centro de empreendedorismo, isso significa que o empreendedorismo está transitando por todas as partes das instituições, tá? Aí eu vou trazer mais alguns dados, já que a gente está falando de educação, mais 2 dados só para a gente. Número 1, isso é um dado que eu não sei para vocês, mas para mim assusta, tudo bem que é criança ainda, mas daqui a pouco vai chegar para a gente isso daí. 2/3 das crianças que hoje estão na escola, no comecinho, lá pré e assim por diante, vão trabalhar em empregos que ainda não existem. Ou seja, como que você prepara uma pessoa dessa, e não pensando, obviamente, em conteúdo, mas pensando muito mais voltado para o ensino por competências. É isso que eu acredito. Então, assim, essas crianças vão trabalhar em empregos... E, não precisa ir muito longe, não. Se a gente pegar pessoas que entraram 10 anos atrás num curso, talvez, de gestão, qualquer que seja, e hoje existe uma vaga de emprego chamada analista de mídias sociais, ou gestor de redes sociais, enfim, digital influencer, sabe? Quando que ela vê isso durante o processo de aprendizado dela? Não vê, acaba aprendendo muito mais na marra quando está no mercado, tá? Então, isso dando uma base aí para a gente começar a discutir ensino por competências também, né? Ou aprendizagem por competências, que eu gosto de falar mais de aprendizagem. E a Endeavor eles têm um braço deles de educação empreendedora. A Endeavor ela mapeou nas universidades brasileiras, instituições de ensino superior brasileiras, a respeito de como está sendo feito o ensino de empreendedorismo dentro das instituições. E ela chegou que 54% dos conteúdos que estão sendo feitos, que estão sendo dados, que estão sendo utilizados com as IES, são inspiracionais. O que significa ser inspiracional? Então, é mais bate-papo com o empreendedor,
são algumas coisas que inspiram mais do que colocar a mão na massa e fazer com que o aluno trabalhe com aquilo. Ah, Leandro, isso é ruim? Não estou menosprezando a questão da inspiração. Mas a gente precisa dar um passo a mais. Então, não é só inspirar o aluno, né? Não é só virar para ele e falar assim, olha, né, aqueles discursos, né, com perdão, assim, né, de quem... Mas, enfim, aqueles discursos, tipo assim, oi, você pode ser empreendedor, seja empreendedor, vai. Empurra o aluno para ser empreendedor, e aí ele se empolga tanto que abre uma agência de intercâmbio e 1 ano e meio está falindo a agência de intercâmbio, entendeu? Então, o negócio tem que tomar cuidado com o tanto que você inspira a pessoa, sabe? Não é só a questão da inspiração. A gente tem que trabalhar com eles outros aspectos também. Então, assim, se a gente está aí mapeado pela Endeavor, não estou falando de qualquer órgão que controla, né, que faz esse mapeamento, que 54% é somente inspiracional, a gente tem um trabalho muito maior pela frente para ser feito com relação a isso. E aí, eu queria falar um pouquinho, para ir fechando essa discussão, sobre inovação acadêmica. Quando havia uma discussão sobre inovação acadêmica que eu participava, né, junto com o Fábio e com outras instituições, eu sempre penso em inovação acadêmica como sendo um guarda-chuva, certo? Às vezes a gente acha que inovação acadêmica é metodologias ativas. Inovação acadêmica é talvez um centro de empreendedorismo e assim por diante. Eu encaro a inovação acadêmica como sendo algo, né, dentro de um guarda-chuva de diversas ações que devem ser feitas para a gente realmente gerar inovação acadêmica. Uma coisa que só para comentar, já que a gente está falando de inovação e empreendedorismo, para mim, guardem isso, né? Quando eu falo isso em sala de aula, eu brinco com os meus alunos, eu falo assim, olha, isso daí vai cair na prova. Eu brinco com eles, né? Então, guardem essa informação. Inovação e empreendedorismo são as duas faces da mesma moeda. Não existe empreendedorismo se você não tem inovação, no sentido muito mais amplo da palavra, que é isso que a gente vai conversar aqui também. Então, assim, a inovação acadêmica, dentro desse guarda-chuva, o que a gente tem? A gente tem ali a questão da aprendizagem ativa, as próprias metodologias ativas. A gente trabalha ali avaliação processual, então não é aquilo, né, de tipo, deixa eu fazer uma avaliação aqui, pronto, acabou, nossa, passou, não passou. Então isso está dentro da inovação acadêmica, a avaliação ela deve ser processual. Nós estamos falando de tecnologias educacionais, ensino por competência e uma palavra ali que eu acho, uma palavra não, né, um bloco, um conjunto de palavras que eu acho extremamente importante, que é gestão e liderança. Se você quer uma instituição que respire inovação acadêmica, a gestão e a liderança deve ser inovadora da mesma forma, né? Obviamente, às vezes acaba sendo puxado, mas enfim, mas toda instituição deve respirar inovação acadêmica. Protagonismo do aluno, interdisciplinaridade, questão do ensino personalizado, na utilização de tecnologias, estratégias de ensinagem, a questão da empregabilidade e o que a gente vai conversar ali, que eu quero dar destaque, que é a cultura empreendedora. Ou seja, a cultura empreendedora, e não necessariamente só o centro de empreendedorismo, a cultura empreendedora está dentro dessa inovação acadêmica. Tá? Então, está dentro desse guarda-chuva que a gente chama de inovação acadêmica. Okay? E como que a gente trabalha isso? Né? E aí eu vou contando para vocês entenderem o porquê que isso faz parte de uma inovação acadêmica e eu quero contar alguns... Aquele momento senta que lá vem história. Sabe? Quem é da época Rá-Tim-Bum, ou Castelo Rá-Tim-Bum, quem não é, mas enfim. Mas quem é da época Rá-Tim-Bum, senta que lá vem história aqui. Quando a gente começou a trabalhar no Unisal, a questão da inovação acadêmica, eu tinha um desafio muito grande, como coordenador do Centro de Empreendedorismo, que era conseguir impactar os alunos. E eu fiz isso de duas formas. Aqui são, na verdade, várias formas, mas são dois exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Um programa de formação que era transversal, ou seja, oferecido para todos os alunos de todos os cursos, inclusive a comunidade, e daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que a gente abria esse programa para a comunidade também, e não ficava somente nos nossos alunos. E outro programa que a gente acabou implementando dentro das disciplinas de empreendedorismo. Então, a gente acabou formatando um outro programa que foi inserido dentro das disciplinas de empreendedorismo, que eram dadas...
E assim, eu vou contando a experiência para não ficar parecendo também assim, nossa, conta aí, Leandro, nossa, parece que é tudo perfeito, maravilhoso, assim por diante. Para mim era muito fácil fazer essa implementação desse programa dentro das disciplinas de empreendedorismo, porque além de coordenador do Centro de Empreendedorismo, eu também era professor da disciplina de empreendedorismo. Então eu tinha uma facilidade maior de trabalhar isso, tá? Eu vou contando também vamos dizer assim, os percalços no caminho, as pedras que a gente vai aparecendo aí pra gente, que eu acho que isso é importante também, porque senão fica parecendo que é tudo perfeitinho, tudo bonitinho, e não é bem assim que acontece, a gente sabe disso, né? Esses 2 programas que a gente fez, Tirando Ideias do Papel, Desafio Tirando Ideias do Papel, esse transversal. Vou começar contando a história dele para vocês. O Desafio Tirando Ideias do Papel, a gente formatou para que fosse uma competição de modelagem de negócios. Ou seja, utilizando o próprio termo, né, de modelagem de negócio, o Canvas e assim por diante. Então, sair desde lá da ideia, transformar essa ideia em oportunidade, trabalhar a modelagem de negócio dessa ideia, e aí depois a gente tinha uma competição e também transversalmente no programa a gente utilizando alguns conceitos de design thinking, que é um conceito muito importante, assim, é o que hoje as empresas utilizam nesse processo de criação de empresa, principalmente as startups. Ele tinha uma característica mais voltada para as startups? Tinha. Essa era a ideia. A proposta inicial é que saíssem startups. Conceituando o que seria startup, startup é um negócio que ele é extremamente inovador, ou seja, ele é um modelo que ainda não existe no mercado, ou que você tem partes do modelo que já foram testados e que você pode escalar. Ele pode ser replicável e escalável. Isso é uma das definições que é dada pela Associação Brasileira de Startup. Então, assim, exemplos de startups que a gente tem aqui para a gente conceituar o startup, né? Que eu falei para vocês que é isso que a gente ia conversar aqui. Exemplos de startup aqui, eu estava conversando lá com o Alexandre. iFood é um exemplo de startup. Vamos falar de algumas brasileiras aqui. Nubank. Essas são algumas startups que existem. E a gente sabe que muitas startups surgem dentro das instituições de ensino superior. No Brasil, a gente tem tendo casos extremamente relevantes disso. De startups que estão surgindo desses alunos. Startups que estão surgindo dessa geração Y. Que está chegando ali em sala de aula, está sentando em cadeirinha, olhando para a nuca do outro, está falando assim, meu Deus do céu, eu estou precisando fazer isso, estou precisando fazer aquilo, imagina. O professor pode estar falando, pode estar... O cara está ali pensando assim, nossa, imagina que legal se eu resolvesse isso, nossa, eu preciso aprender a programar agora, preciso aprender a fazer isso, aquilo e assim por diante. Então, assim, são coisas que já estão chamando a atenção. Eu costumo... É meio polêmico isso que eu vou falar, tá? E desculpa se... Mas, assim, para a gente tá um trabalho fácil, vamos dizer assim, porque a gente já tem a demanda. As pessoas já estão querendo. Né? Então, assim, o negócio agora como que a gente dá ferramentas para desenvolver esses alunos para que eles consigam surgir com startups. Então, o desafio Tirando Ideias do Papel, essa era a ideia, trabalhar modelagem de negócios, design thinking, negócios extremamente inovadores. A gente conseguiu 100% trabalhar negócios inovadores? Não conseguimos. Por quê? Porque, às vezes, alguns alunos tinham ainda uma mentalidade um pouco mais tradicional. Isso é problema? Não é problema. Um negócio tradicional ainda causa impacto? Pode ser que sim, entendeu? O que, às vezes, quando eu vou falar de empreendedorismo, que... Eu não vou falar me irrita, que irrita é uma palavra muito forte. Mas o que, às vezes, me incomoda é que as pessoas querem porque querem startup só. E não é só isso. A gente tem que valorizar também o negócio tradicional. Startup é importante? É o que está em alta, é o que está em onda, é isso que está acontecendo no mercado. Mas não ignora aquele aluno também que talvez queira abrir um negócio tradicional. Isso depende do perfil que a gente pega. O mais importante é que a gente não empurre o aluno. O mais importante é que a gente dê ferramentas para que ele se desenvolva e aí ele consiga... Porque senão você acaba jogando um cara num modelo de negócio extremamente inovador, talvez ele não tenha perfil para isso. O que vai acontecer? É perigoso. Eu falo assim que quem trabalha com empreendedorismo tem uma missão muito
é uma responsabilidade muito alta, porque a gente está falando de algo que está todo mundo falando, a gente está cheio de empreendedores de palco e assim por diante, é muito perigoso fazer esse tipo de trabalho, porque às vezes você empurra alguém para um negócio que ele não está preparado. Então tem que tomar muito cuidado. Então o desafio Tirando Ideias do Papel foi isso que a gente fez, transversal, oferecido para todos e com aquelas características, mão na massa, aprendizagem por competências, trabalhando problemas reais e protagonismo do aluno. Eles tinham um mapa gamificado onde eles caminhavam à medida que eles queriam. Então não tinha, tipo, até dia tal você tem que entregar tal coisa. Durava 6 meses, um semestre, ele tinha que cumprir tudo aquilo para a banca final, que era esse o prazo máximo dele. O resto ele podia ir desenvolvendo e a gente ia trabalhando mais como mentor. O desafio de R$50, que foi feito dentro das disciplinas, era um pouco mais desafiador porque envolvia dinheiro. Então a gente fazia um empréstimo, o melhor empréstimo do mundo, a gente emprestava R$50 para os alunos, para eles devolverem no final do semestre, sem juros nenhum. E todo qualquer valor que eles fizerem em cima desses R$50 ficava para o grupo. Isso já dava uma animadinha, porque o povo falou assim, nossa, eu vou ganhar dinheiro aqui, né? Já dava uma animada. Existiam algumas regras, 3 que a gente falava, 2 por perguntas de aluno. Número 1, não podia ser nada ilegal, né? Porque eu tive que responder algumas perguntas, podia ou não podia vender isso ou aquilo, eu falava que não. Número 2, não podia... aluno é aluno, né? Número 2, não podia ser nada imoral, também tive que responder esse tipo de pergunta. E número 3, o que a gente falava, a regra que não podia ser um bombonzinho, tinha que criar valor em cima desses negócios. Não é que não podia vender bombom, mas não é ir lá no supermercado, comprar material, fazer bombom, vender cada bombom a R$1. Se eu faço a mesma coisa, se todo mundo vende bombom dessa forma, só para ganhar dinheiro, não vai ter a jornada empreendedora, não vai criar negócio. Vai vender bombom. Não era isso que a gente queria. Tivemos vários resultados legais para caramba. O engajamento dos alunos era muito bom. Eles variavam entre, tipo, nossa, Leandro, eu tô adorando isso, entre, nossa, Leandro, eu tô odiando isso, eu quero te matar. Mas que bom, porque a jornada empreendedora é assim. Então, isso é ótimo. Então, eles variavam entre esses passos. E ganharam dinheiro também. Então, eu tive casos assim de alunos que 3 semanas antes de fechar o desafio de R$50 tomou calote de fornecedor e estava devendo 700. E depois, imagina o desespero, né? Eu falei assim, meu Deus, eu vou ser demitido semana que vem já, não vai dar certo. Então, alunos que estavam com esse problema, até alunos, e na verdade esse grupo é o que mais teve jornada. Tomou calote de fornecedor, mas conseguiu ainda finalizar lucrando 120. Olha que legal, né? Isso daí, se pensar em 3 semanas, você se virar nesse nível, né? Com estresse, né? Não basal, né? Bem pico, mas enfim. E até alunos que em 4 semanas de vendas geraram negócios que lucraram R$1.300. Então isso sim, foi, né, para dividir entre 5 integrantes do grupo. E ainda assim o desafio respeitando, mão na massa, transversal, aprendizado por competências, que era essa avaliação que eu fazia deles. Eles tinham algumas entregas de empresa mesmo, mas era muito mais a questão das competências, problemas reais e protagonismo do aluno envolvido aí. Tudo isso para quê? Para trazer esse aluno de um pensamento mais gerencial para um pensamento mais empreendedor. Eu vou fazer um resumo da ópera, o que é isso, tá? Isso é de um estudo de Babson, de uma professora chamada Sara Sarasvati, que muitos podem conhecer como Effectuation, mas o que fala a Sara Sarasvati? Nós temos 2 tipos de pensamento quando a gente está trabalhando, enfim, de qualquer forma. Um gerencial, que ele é mais linear, a gente conhece o resultado final, é como fazer uma receita de bolo. Então a gente tem ali a receita, é só seguir a receita. E outro que a gente chama que é o pensamento empreendedor. Que o pensamento empreendedor é o seguinte, tá vendo o que você tem ali na geladeira? Faz uma comida para mim. E você tem que se virar. Qual o problema das instituições, em conteúdo mais inspiracionais e numa educação mais formal? A gente deixa eles muito confortáveis no pensamento gerencial, que já é confortável para a gente. Mas a gente estimula pouco o pensamento empreendedor. Então a gente tem que jogar os alunos no pensamento empreendedor. Coisa que mais rolava no desafio de R$50, eles tinham que entregar um relatório financeiro. Leandro, qual é o modelo do relatório financeiro? Olha o pensamento gerencial, porque era avaliado o relatório financeiro em algumas coisas. Eu falava assim, não sei, a empresa não é minha, é sua. O que está funcionando para vocês, qual que é o propósito de um relatório financeiro? Saber se está funcionando, né? Como é que estão as finanças da empresa. Se fizer no Excel, se fizer no caderninho, se fizer num papel de pão e estiver funcionando, o objetivo está sendo cumprido, da empresa.
Obviamente, eu ia dando mentoria para eles, para ajudar eles a criar alguma coisa sólida para eles. Definição que eu tenho de empreendedor de alguns autores que eu gosto. Pessoa que pensa e age sobre oportunidades, com criatividade e inovação, para gerar valor individual e coletivo. Pensar e agir, ou seja, sai do campo das ideias. Sobre uma oportunidade eu defino como sendo um problema ou uma necessidade, que existe em qualquer lugar, independente se é criar uma empresa ou não. Com criatividade e inovação, pensando na criatividade e a inovação de pensar algo fora da caixa, né? Não vai dar tempo de discutir aqui inovação profundamente, mas não é criar um novo iPhone, não. Tá? A inovação ela pode ser em processo, ela pode ser em estratégia, pode ser em diversos aspectos da empresa. E para gerar valor individual e coletivo. Valor individual aqui muito além da questão do dinheiro. Valor mesmo de valor pessoal, individual. Eu estou feliz, satisfeito, isso é meu. E coletivo porque você não para por aí, você causa um impacto no seu redor, vamos dizer assim. Tá? E aí, o que acontece? Falando a respeito de criação de empreendedorismo e cultura empreendedora. Eu gosto dessa frase. Você viu que eu trouxe várias frasezinhas aqui de impacto, né? Eu gosto de fazer isso para dar um... Oh. Existe uma frase que eu gosto que é: nenhum homem é uma ilha. No sentido que ninguém caminha sozinho, ninguém é lobo solitário, né? Precisa das matilhas e assim por diante. A ideia de educação empreendedora é a mesma. Nenhum homem é uma ilha. Por quê? Porque, no final das contas, a gente não consegue uma cultura de empreendedorismo simplesmente sozinho. As IEs não podem estar sozinhas nisso. Existe todo um ecossistema, e esse é o modelo de ecossistema de Babson, tá? que eles utilizam lá. Modelo de ecossistema onde diversos players do mercado funcionam como apoio a isso. Então, eu tenho um centro de empreendedorismo, como a gente tinha lá, sim, mas existia um limite até onde a gente ia. Com as startups, por exemplo, a gente não tinha nenhum processo de aceleração ou incubação. A gente não fazia investimento, a não ser os R$50, mas eles tinham que devolver depois. E não era um modelo rentável também, dar R$50 devolve, isso, né? A gente não fazia investimento mesmo. A gente não tinha um apoio ali de políticas públicas para que isso fosse desenvolvendo. Então, a gente tinha um certo limite onde a gente podia chegar. E isso está ok, não precisa ficar ansioso com isso. A gente precisa formatar todo esse ecossistema de suporte assim por diante nas regiões, tá? Para que isso seja criado, para que nasçam realmente empresas. E aí, eu queria contar para vocês o que a Wadhwani Foundation está fazendo aqui no Brasil. Qual que é a nossa missão aqui? Primeiro, é a nossa missão maior, que é criar empregos, transformar vidas. Essa é a nossa missão. Na verdade, desculpa, falei errado. Esse é o nosso propósito. Criar empregos e transformar vidas. Esse é o propósito da nossa marca ali. Tá? Como que a gente faz isso? Mas antes de eu explicar o como para vocês, eu vou contar um pouquinho do porquê para vocês. O que aconteceu? Essas duas pessoas que vocês estão vendo aí, Bill Gates e o Warren Buffett, certo? E eles criaram uma iniciativa chamada Giving Pledge. O Giving Pledge, como é que funciona? São 190 bilionários do mundo que se comprometeram a doar parte da fortuna deles para qualquer tipo de desenvolvimento, qualquer tipo de bem social. Chegam até 80% de doação. Warren Buffett, ele vai doar, né, 99% da fortuna dele. Tudo bem que 1% dele já, nossa senhora, né, já resolvia a vida, né, mas enfim, mas 99% ele vai fazer doação para isso. E nesse Giving Pledge a gente tem Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bloomberg, enfim, a gente tem diversas pessoas. Se vocês entrarem, eles têm ali um comprometimento com a filantropia. Esse é o comprometimento deles. Vocês vão ver diversos pledgers que tem ao redor do mundo, mas eu queria chamar a atenção para esse pledger aqui, que é o Ramesh Wadhwani. Ramesh Wadhwani é o nosso fundador. Ele fez carreira na área de inovação, de inteligência artificial, já surgiu com 6 unicórnios, né, que são aquelas empresas que valem 1 bilhão e assim por diante. E o Ramesh Wadhwani, ele se comprometeu a doar parte da fortuna dele, quando ele, né, se for, não foi ainda, mas enfim, quando ele se for, para fazer o bem em países em desenvolvimento. Como ele é empreendedor, ele acredita no empreendedorismo como forma de transformação.
A meta nossa, vamos dizer assim, agora sim, é uma missão nossa, é a criação de 10 milhões globais de empregos de alto valor, que a gente chama. Os empregos de alto valor, o que isso significa? São empregos que consigam sustentar uma família de até 4 pessoas. Ele não quer simplesmente gerar emprego de sobrevivência, mas empregos que realmente consigam sustentar uma família de 4 pessoas. Isso que está na nossa mente ali, tá? Através dos programas que a gente tem da Wadhwani Foundation. O impacto nosso é global. O Brasil ele é o mais novinho, mas a fundação já existe ali desde 2003. Nós estamos... a estratégia nossa fica no Vale do Silício, então a gente está ali em Palo Alto, na Califórnia, e as operações na Índia, como o Romesh é indiano, as operações ele setou na Índia, que é onde vocês vão visitar, né, na missão do CEMESP. E a gente está em mais de 30 países já, inclusive América Latina, México, Chile, Colômbia, Peru. E agora o Brasil entrando para compor o time da América Latina, que é isso que eu sou o braço e a representação deles. Quais são os programas? São basicamente 3 programas que a gente tem. Opportunity, que é capacitação para competências do século XXI. O Advantage, que é um programa de aceleração de micro e pequenas empresas. Vocês têm que pensar que a gente está querendo chegar nos empregos de alto valor. Então, a gente não pode... A gente tem que melhorar a empregabilidade das pessoas. A gente tem que fazer com que essas empresas elas cresçam e simplesmente não fiquem ali, né, só pequeno para gerar mais empregos. E também a questão do Entrepreneur, que é o Programa Educacional de Formação de Empreendedores, junto com as IES. Essa é a nossa missão aqui. Então, o Entrepreneur, na verdade, como que funciona? Esse é o carro-chefe nosso aqui no Brasil para depois migrar para os outros programas. São parcerias que fazemos com as instituições de ensino superior para que a gente consiga oferecer o nosso programa. É um programa de formação de empreendedores já formatado mesmo. A gente faz capacitação de professores, enfim, todo esse processo para que vocês consigam realizar esse impacto através da formação de empreendedores e através também de movimentando o meio e criando ecossistemas. Isso é o nosso formato. Então, assim, instituições de ensino são as nossas parceiras principais, onde ali vamos impactar professores com um programa de formação de professores, né, que é bem formatado para que nós capacitemos esses professores para que eles consigam tocar o programa, entender o que é ser empreendedor, enfim, todo esse processo aí. E os alunos que a gente impacta através da formação de empreendedores, criação de clubes de startup, enfim, tem todo um processo dentro desses programas. E, de contrapartida, o que a gente faz é costura do ecossistema empreendedor local. Essa é uma das minhas missões, de realizar contatos e trazer essa rede, mas não é uma rede só local. A gente trabalha também numa rede global. Como a fundação ela é global, ela trabalha numa rede global de aceleradoras, setor público e privado, incubadoras, mentores, investidores. Inclusive, existe uma plataforma, como eu falei para vocês, o nosso fundador é da área da inteligência artificial, então a gente utiliza da tecnologia para ser escalável. Existe uma plataforma chamada Gini. A Gini é acesso a todas as pessoas que participaram dos programas da fundação, um acesso global com mentores, investidores, enfim, toda essa... E não é só os mentores locais, mas quero conversar sobre, sei lá, talvez investimento na área de agronegócio, vou conversar com um mentor lá do México, talvez, e assim por diante. Nós já temos algumas instituições parceiras, aquilo que eu falei, né? Como eu comecei já faz um mês, a fundação está aqui há mais ou menos um mês. Nós temos algumas fundações, algumas instituições que já são parceiras nossas globais, naqueles países Colômbia, Peru, Chile e México, né? Tem algumas aí como a PUC, enfim, tem algumas instituições que já são aí parceiras nossas. E para ir finalizando, como a gente tem falado de propósito, eu acho que o propósito... Eu gosto muito de conversar com pessoas da área de educação, porque normalmente a gente tem um propósito muito parecido. Que ninguém entra na área de educação porque...
eu ia brincar um negócio aqui, mas enfim, ninguém entra na área de educação porque simplesmente, né, legal, alguma coisa assim. Entra realmente porque acredita na educação. Sabe o quão potente é a educação para mudar vidas e transformar o meio, né? Então a gente sempre começa. Esse é o Golden Circle, não sei quem conhece, mas é do Simon Sinek. Quem não conhece é legal saber do Golden Circle, que ele fala muito sobre liderança por propósito. Então a gente precisa saber muito o nosso porquê. E uma frase dele é que o Martin Luther King, né, dos direitos civis americanos e assim por diante, ele discursou mais sobre um sonho do que um plano. E é por isso que ele conseguiu trazer muita gente para o sonho dele e não para o plano. Então, assim, de tudo isso que eu queria falar para vocês sobre educação empreendedora, estímulo e assim por diante, é muito mais um sonho maior de impacto mesmo na sociedade e através disso que é uma mentalidade diferente e que é um impacto causado por uma educação que seja cada vez mais empreendedora. Então, o que eu posso dizer para vocês é que temos um sonho parecido e o que vocês precisarem podem contar comigo. E agora, como, né, Program Manager da Fundação, vocês podem contar comigo também como Program Manager da Fundação para ajudar nesse sonho maior. Assim. É isso que a gente está aqui para trazer o impacto global de, para mim, criar empregos e transformar vidas. E eu tenho certeza que para vocês aí, para transformar vidas. Então é isso. Aqui são os meus contatos e eu queria agradecer a vocês pela atenção aí.